E aí, galera do primeiro ano, né? Vamos aqui dando continuidade às nossas aulas, falando justamente sobre essa questão da história da arte grega, né? A gente já falou aí das colunas, falamos dos templos, das praças. Hoje iremos abordar justamente essa questão da pintura grega, tá bom? Lembrando que essa acho que é a penúltima aula aí falando sobre essa questão da arte grega, tá bom? Espero que vocês possam estar aí acompanhando as nossas videoaulas. Espero que vocês possam estar aí, né, se estudando, se dedicando, né, fazendo o que tem que fazer, mesmo nesse processo de quarentena. Lembrando que logo, logo, galera, eu tenho quase certeza aí, né, tudo vai ficar bem, tudo isso vai passar, é só uma questão de tempo, tá bom, galera? Então, como eu falei para vocês, né, na aula passada, quando a gente trabalhou justamente essa questão dos templos, né, depois a gente vai. Hoje vamos trabalhar a pintura e depois essa questão das esculturas gregas. E hoje a gente vai trabalhar justamente essa questão da pintura, tá bom? A pintura grega, galera, encontra-se em vários aspectos, né? E principalmente, que é o que a gente vai chamar a atenção hoje, nos vasos gregos, nas peças de porcelana grega, tá bom? Então, ó, nessa questão da cerâmica, as cerâmicas gregas são também conhecidas não só pelo equilíbrio, né, da sua forma, mas também pela harmonia existente entre a cor e o desenho, tá bom? As cores, os espaços utilizados para a ornamentação, né, dessa pintura, além de servirem, essa pintura, além de servir como é, rituais religiosos, né, como para rituais religiosos, os vasos gregos também tinham a função de armazenar vinho, azeite, né, mantimentos. Por isso, eles correspondiam a três tipos de forma que a gente vai falar aqui na aula também, né, que a gente vai tratar aqui na aula também. Galera, outra coisa também que a gente tem que se destacar são duas técnicas aí que os gregos utilizavam constantemente nessa questão dos seus vasos. Primeiro, era pintar o vaso e retirar a tinta, tá bom? Então você tinha aí a figura avermelhada e amarela com um fundo preto, tá bom? E a segunda técnica usada por eles era pintar as imagens, né? E deixar o vaso na cor natural. Então você tinha as imagens pintadas, tá bom? E o vaso pintado e a imagem da cor preta normal, né? Então essas duas técnicas eram muito utilizadas aí pelos gregos para pintar, né? Há uma tática de pintura que eles exerciam sobre essa questão da cerâmica, principalmente sobre essa questão aí dos vasos. Como eu falei para vocês, né? Os vasos gregos, eles correspondiam a três grupos distintos, né? A sua forma modelada desses vasos eram bastante diferentes, que era a ânfora, a hidra e a cretera, tá bom? A ânfora, galera, que era uma vasilha em forma de coração, né? Eu acho que algo assim parecido. E aqui você tinha um gargalo dela e uma boca aberta, né? Com duas asas aí para segurar, né? Um adorno com duas asas, tá bom? A hidra, que deriva da questão da palavra iodo, né? Que significa água, né? E tinha três asas, duas do lado e uma para só poder segurar, é como se fosse uma jarrinha que a gente tem hoje. Porém, essa jarrinha ela vinha acompanhada com duas asas do lado, porque ela era muito pesada e eles precisavam levantar, né? Que era, tinha três asas, uma na vertical, que era justamente para segurar e derramar essa questão da água, e as duas, né, na horizontal, que era para poder levantar aí o vaso. E a terceira era a cratera, né? A cratera já era um vaso extremamente diferente, né? Ele tinha uma boca bem mais larga, né, duas alcinhas, e a cratera era usada exclusivamente para misturar o vinho com a água. Até porque os gregos eles nunca tomavam, né, o vinho puro, eles sempre misturavam aí essa questão do vinho com a água, tá certo? Então aí um ponto curioso aí nessa questão dos gregos, tá bom, galera? Então essas pinturas que eram feitas nos vasos, né, que eram elaboradas pelos grandes pintores gregos, eram pinturas geralmente que tratavam de cenas do cotidiano do mundo grego, né, da sociedade grega, e também muito dessa questão mitológica, né, da ideia do mundo grego. Como vocês sabem, a mitologia grega ela é extremamente rica
né, em contos, em mitos, né, mitologia, mitos, essa coisa toda, né? Você já tem, a gente tem várias e várias histórias falando sobre essa questão aí do mundo grego voltada à sua mitologia. Então essa pintura, né, nos vasos, ela era dividida em três grupos. Primeiro você tinha figura negra sobre o fundo vermelho, né? Então a figura estava lá negra com o fundo vermelho. Você tinha uma figura avermelhada sobre um fundo preto, que era a cor natural da cerâmica, e você tinha uma figura avermelhada sobre um fundo branco, era quando eles pintavam por completo o vaso para poder deixar lá o vaso branco, né, e se destacar essas figuras aí avermelhadas. Tá bom, galera? Então, pessoal, né, a aula de hoje vai ficando por aqui, rapidinho, sobre essa questão da pintura grega, tá bom? E na próxima semana, né, em História da Arte, a gente vai tratar justamente sobre a escultura grega e as suas formas. Lembrando que a gente vai tratar dessa escultura nos três períodos da história, né, e dos três períodos gregos, que é no período arcaico, clássico e helenístico, tá bom, galera? Então, pessoal do primeiro ano, aquele abraço e até mais.